E para essa noite, meus irmãos, finalizando o mês da família, eu gostaria de tratar sobre um tema que julgo eu ser tão importante para a nossa vida familiar, que são os traumas emocionais. Traumas esses que podemos carregar e têm atrapalhado, possivelmente, as nossas relações dentro de casa. E gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em Romanos capítulo 8, o versículo 26 e o versículo 27. Romanos, capítulo 8, os versos 26 e o verso 27. A palavra do Senhor nos diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Vamos orar mais uma vez. Pai, tua palavra foi lida e suplicamos, ó Deus, que o teu Santo Espírito possa levar cativos nossos ouvidos, nossos pensamentos, e ensina-nos, ó Pai, o doce ensino que vem da tua palavra. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, existe uma ferida que ninguém vê. E eu não estou falando daquela música do Diante do Trono e as feridas que ninguém vê. Mas é uma música e uma canção linda, porque, de fato, nós devemos almejar por essa cura. A ferida que ninguém vê, ela muitas vezes não está visível aos olhos. Quantas e quantas vezes sentamos à mesa da família com um sorriso no rosto, mas com um coração pesado, com feridas que ninguém pode ver. Um casamento marcado por duras expressões do passado, um filho que carrega ansiedade, uma mãe que chora em silêncio, traumas de rejeição, de abuso, traumas emocionais que não gritam como ossos quebrados, mas doem profundamente e, por que não dizer, nos paralisam. Toda a família carrega suas histórias de dor. A criança que cresceu sem o amor, o jovem que foi traído, o adulto que carrega no peito a vergonha de um passado que não escolheu. E muitos chegam ao banco da igreja sorrindo, mas por dentro vivem aprisionados em um cárcere invisível. Traumas. O ser humano carrega em si isso. Nós vivemos num mundo onde as feridas do corpo são tratadas com dedicação, onde médicos, remédios, cirurgias estão à disposição, mas existem feridas que não aparecem em nenhuma radiografia. Feridas que não sangram diante dos olhos de ninguém, são feridas da alma, traumas emocionais que corroem por dentro, silenciosa e lentamente, e que muitos carregam ao longo da sua vida. Mas a boa notícia, meus amados irmãos, é a notícia do Evangelho. A boa notícia do Evangelho. John Stott, ele nos lembra que o Evangelho transforma o homem no todo. Veja, meus irmãos, é preciso falar sobre isso. Falar de um Deus que cura o cego. Falar de um Deus que levanta o paralítico. Falar de um Deus que pode fazer grandes coisas e também restaurar a alma ferida. Não apenas o corpo, mas o homem inteiro, o ser humano inteiro. E Romanos capítulo 8, o texto que nós lemos, revela um dos preciosos instrumentos desta cura, o ministério intercessor do Espírito Santo nas profundezas da nossa fraqueza. Veja, meus irmãos, certa vez um médico experiente, ele disse: eu posso suturar um corte, eu posso engessar um osso, eu posso remover um tumor, mas a ferida que alguém carrega de uma infância destruída, de um abuso, de uma perda devastadora, essa ferida está além dos meus instrumentos. E ele tinha razão, porque há dimensões do sofrimento humano que as mãos dos homens não podem curar, mas a mão de Deus
pode curar. O texto de Romanos é muito interessante. Este livro, essa carta, é uma carta densa, é uma carta de grande expressão teológica. Nós podemos dizer, meus irmãos, que o capítulo 8 é um dos capítulos mais consoladores em toda a Escritura. E por que eu digo isso? Porque apresenta-nos a segurança da vida cristã, a segurança da salvação em Cristo Jesus e a obra do Espírito Santo na vida dos crentes. O apóstolo Paulo, ele declara que aqueles que estão em Cristo Jesus não estão mais sob condenação. O verso 1 deste capítulo 8, ele diz: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja, meus irmãos, é interessante porque o apóstolo Paulo argumenta que nós somos libertos do poder da morte, do pecado. O Espírito Santo habita nos filhos de Deus, capacitando-os a viver em santidade, confirmando a sua adoção como herdeiros do Pai. E embora, meus irmãos, os crentes ainda enfrentem sofrimentos nesta vida, sofrimentos neste mundo, o apóstolo nos ensina que as aflições não se comparam com a glória futura que há de ser revelada. E daí? Então significa que não há uma palavra de esperança para nós hoje? A resposta é: não há uma palavra de esperança, porque em meio às fraquezas, o Espírito intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. E esse capítulo, capítulo 8, ele culmina com a maravilhosa certeza da soberania de Deus. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados, daqueles que foram predestinados, chamados, justificados, glorificados. É Ele que garante, meus irmãos, a perseverança até o fim. E é por isso, neste capítulo, que nós encontramos que nada, nem tribulação, nem perseguição, nem a morte, nem qualquer outra coisa pode nos separar. Pode separar o povo de Deus, o povo que foi chamado dele, do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe, na perspectiva reformada, meus irmãos, Romanos capítulo 8 é uma poderosa afirmação da graça soberana de Deus, da perseverança dos santos e da absoluta segurança da salvação daqueles que foram chamados segundo a vontade soberana dele. O que nós vamos ver nessa noite, meus irmãos, dentro desta mensagem, é um convite pastoral. É um convite para que você creia que Deus pode e Ele quer curar, tanto o físico quanto a alma. E nós precisamos falar sobre isso, porque muitas e muitas vezes há pessoas gastando rios de dinheiro em clínicas ou nos divãs da vida sem buscar o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, aquele que pode transformar a minha história, a sua história. Portanto, meus irmãos, nós faremos essa jornada nesse texto que lemos em 3 movimentos, e o primeiro deles: o Espírito conhece a sua dor. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, conhece a sua dor. Veja o verso de número 26, a parte A do texto. O apóstolo Paulo afirma no verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Numa outra versão está escrito, nos ajuda em nossa fraqueza. Veja, meus irmãos, aqui não encontramos um Deus distante. Nós encontramos um Pai que envia o seu Espírito para gemer conosco e por nós. O lugar onde a cura começa é onde a fraqueza é reconhecida. O apóstolo Paulo não diz, se tivermos fraqueza, mas ele afirma que o Espírito nos ajuda e nos auxilia em nossa fraqueza. A palavra grega aqui, asteneia, significa não apenas doença física, mas também debilidade emocional, limitação espiritual e até mesmo um trauma. Um trauma emocional que vem acarretando ao longo de muitos anos e que Deus pode transformar, e Ele transforma o homem no todo. O apóstolo Paulo não nos deixa orgulhosos da nossa força. Ele não nos lança nos braços do Espírito, não.
A ideia, meus irmãos, é mostrar que há um caminho, que há, meus irmãos, um caminho de libertação. Mas veja, porque a nossa fraqueza é tanta que nós não sabemos nem orar. Mas há um Deus que nos assiste. Há um Deus presente. E quantos de nós carregamos traumas que nos impedem de orar com clareza? Meus amados, quantos de nós não temos que lidar com o divórcio dos pais, com o abuso na infância, com o fracasso no casamento, com a perda de um filho, e nesses momentos nós não sabemos nem o que pedir. Sentimos como que o céu estivesse fechado. Imagine uma criança pequena que sofreu um acidente e agora ela está ali no hospital chorando. Ela não consegue explicar ao médico a dor. Ela não consegue verbalizar e dizer os detalhes da sua dor, mas há uma mãe que está cuidando daquela criança, ou um pai, eles conhecem cada tom do choro do filho e traduz aquele choro para o médico. É assim, meus irmãos, que o Espírito Santo age em nossas vidas. Veja, Deus não exige que você se arrume emocionalmente antes de vir a Ele. Não, Ele começa a curar exatamente aonde você está ferido. A palavra grega aqui, traduzida por fraqueza, abrange toda essa ação, não apenas a fragilidade física, mas toda a limitação humana, seja cognitiva, seja emocional, seja espiritual, seja exaustão, seja sofrimento interior. Paulo já havia usado esta palavra em outros momentos, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 29, capítulo 12, verso 10. Agora, o que você precisa entender, meu irmão, minha irmã, é que Deus não ignora a sua fragilidade emocional. Você não vai ouvir da parte do Senhor Ele dizer, engole o choro, você é crente. Não, Ele nomeia, Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua história. Meus amados irmãos, isso é profundamente maravilhoso. Deus não exige que você esteja bem para se aproximar dEle. Quantas e quantas vezes ouvimos pessoas dizerem, não, eu não vou à igreja porque eu não estou bem. Não vou ler a Bíblia porque eu não estou bem. Não vou orar porque eu não estou bem. Pelo contrário, você deveria vir sim e buscar. Você pode chegar partido, você pode chegar sem fala, você pode chegar sem força. O Espírito Santo conhece a profundidade da sua dor, mesmo quando você não sabe nomear o que você sente. Estudos contemporâneos, meus irmãos, têm mostrado, a neurociência principalmente confirma o que a Escritura já ensinava. Alguns traumas profundos frequentemente paralisam a capacidade verbal da vítima. Ou seja, a pessoa traumatizada literalmente não encontra palavras, seja de um extremo ao outro. O texto que nós acabamos de ler diz exatamente isso. Não sabemos o que pedir como convém. Veja, é interessante porque no início do verso que nós acabamos de ler, o texto diz que Ele nos assiste. A palavra assistir aqui significa mais do que verificar, assistir. Não, o sentido é que o Espírito Santo toma sobre si nossa carga, e não somente para nos ajudar e socorrer, mas sobretudo para nos aliviar, curar, carregando todo o peso por nós. A nossa fraqueza, meus irmãos, nos levaria ao desfalecimento, ao desespero. Não fosse a assistência do Espírito Santo, nós jamais teríamos a força para buscar o Senhor. Há momentos na vida em que se ajuntam sobre as nossas cabeças, sobre a nossa cabeça, nuvens escuras. Nessas horas nos sentimos encurralados por tempestades, a enfermidade grave que chega, a dor atroz do luto que se instala, o casamento ferido mortalmente pelo divórcio e o pecado que tenazmente nos assedia. Situações que todos nós podemos enfrentar. Eu gostaria de contar a história de um homem chamado Spurgeon, Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores.
Talvez você ouça falar muito de Spurgeon, um pastor batista reformado, alguém que tem grandes pregações, grandes livros, mas dentro da biografia deste servo do Senhor, ele teve uma batalha ao longo da sua história, ao longo da sua vida, com a depressão. Houve um momento em que ele estava pregando a um auditório lotado de pessoas, ao que alguns jovens fizeram uma brincadeira infeliz, gritando: fogo, fogo! As pessoas começaram a sair correndo, se amontoando, alguns se feriram, graças a Deus não morreram. Mas aquilo foi um trauma para Spurgeon, o que ele quase ficou sem pregar durante algum ano. Depois, meus irmãos, nós vemos que este servo do Senhor, com uma reputação maravilhosa, com uma inteligência fortíssima de expor a palavra, ele tinha na sua armadura uma fenda, mas não era uma fenda externa, era uma fenda interna. Isso, meus irmãos, mostra que todos aqueles que vivem num mundo caído podem enfrentar angústias, e que por mais que seja conhecido como um grande pregador, ele também tem as suas feridas, ele também tem as suas dificuldades. Então a vida de Spurgeon estava cheia de dor física. Era um homem que tinha muitas dores, teve uma dificuldade no seu rim, nas suas pernas, e também dores mentais ou emocionais. Veja, meus irmãos, chega ao ponto da sua esposa narrar a tristeza que este servo do Senhor estava vivendo, um pregador da palavra. Certa vez ele disse, abre aspas, eu poderia dizer com Jó, pelo que a minha alma escolheria, antes ser estrangulada, antes a morte do que esta tortura, fecha aspas. Veja, é interessante que ele acrescenta acerca disso, ele diz, eu poderia prontamente ter colocado minhas mãos violentas em mim mesmo, para escapar da miséria do meu espírito. E ele diz acerca da sua dor. Ele fala um outro texto, abre aspas, houve noites em que eu não pude orar, apenas gemer. Só podia dizer, Senhor, Tu sabes. E descobri que esse gemido chegava ao trono mais depressa do que as minhas melhores orações elaboradas. Fecha aspas. Veja, meus irmãos, gemido que vira oração. Uma mãe que perde o seu filho num acidente. Um pai que sofre. Me lembro de uma história que eu ouvi de uma mãe que havia perdido o seu filho de forma trágica. E nos meses seguintes ela não conseguia orar, ela não conseguia falar com Deus. O que aconteceu? Por que Deus? Chegava diante do Senhor, abria a boca e nada saía a não ser lágrimas, a não ser o silêncio pesado. Ao que o pastor dela lhe disse, aquele silêncio também é uma oração. O Espírito está traduzindo, disse o pastor, o que você não consegue dizer. E anos depois, meus irmãos, essa mãe pôde testemunhar, foi no silêncio que Deus mais me falou. Sabe, amados irmãos, se você hoje está num lugar onde a dor parece ter roubado até as suas palavras, saiba disso, o Espírito Santo está ali, intercedendo. Você não precisa ter um sermão pronto para entrar na presença de Deus, você precisa ter um coração quebrantado. Uma vida que reconhece que nada escapa das mãos do Senhor, até nas profundezas da nossa alma, até nos traumas que aos nossos olhos são tão terríveis. Só o médico dos médicos pode dizer que conhece a nossa dor, aquilo que carregamos ao longo da nossa história. Talvez a sua dor nessa noite seja não perdoar. E geralmente, como pastor, eu ouço muitas e muitas vezes as pessoas dizerem, mas você não sabe o que ele fez. Mas você não sabe o que ela fez. Muitas e muitas vezes nos deparamos com pessoas que estão ao longo da sua vida carregando traumas pela falta do perdão. E não só falta do perdão ao outro, mas se perdoar. E de fato, eu não sei. Mas eu conheço um Deus que nos conhece muito antes de existirmos. E ainda assim, decidiu nos perdoar, decidiu nos amar. Meus irmãos, além do Senhor, o Espírito do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, conhecer a nossa dor,
O Espírito Santo intercede pelas minhas e pelas suas feridas. O verso 26, a parte B, e o verso 27, na continuação, diz assim: porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. É muito interessante que a palavra que aparece aqui não é comum para nós, gemidos inexprimíveis. A expressão grega aqui, meus irmãos, ela traz a ideia de gemidos que não podem ser expressos com palavras humanas. Não são gemidos de desespero, mas de intercessão profunda. É como um suspiro profundo, um anelo para que aconteça algo, que mude, que transforme. Agora veja, o Espírito entra nas camadas mais subterrâneas da nossa existência, aonde reside sobre lá traumas, raivas, rancores, sentimentos do velho homem que ainda lutam para dominar, aonde a vergonha se esconde, aonde o medo lança suas raízes, e ele intercede por nós com uma intensidade que linguagem humana nenhuma comporta. Assim, meus irmãos, esse gemido, assim como o gemido da criação, nesse mesmo capítulo 8, o apóstolo Paulo expressa isso no verso de número 22. Ele diz: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Nós temos a intercessão. O Espírito geme em favor do crente que sofre na era presente. Mas há algo revelador nesse texto. Esse gemido do Espírito também é sinal de que a era vindoura já se iniciou. O dia da transformação. Meus irmãos, o mesmo verbo aqui, ele pode ser expressado como dores de parto, gemidos de dor e ao mesmo tempo de esperança, que essa dor venha a cessar. O Espírito Santo toma suas feridas emocionais e ele apresenta ao Pai com uma profundidade que você não consegue articular. Porque por mais que escolhamos palavras para dizer ao Senhor: Pai, me ajuda, transforma a minha vida, ela ainda é pequena demais. John Murray, um teólogo, ele observa com uma precisão maravilhosa esse texto. Ele diz o seguinte, abre aspas: esses gemidos não são os nossos gemidos interpretados pelo Espírito, não, mas os próprios gemidos do Espírito, uma intercessão que Ele faz por nós, entrando na nossa condição com tal profundidade que se expressa em linguagem que transcende a linguagem humana. Meus irmãos, isso significa que quando você não consegue articular a dor, seja de um abuso sofrido na infância, na adolescência, seja a dor da rejeição que ao longo do tempo vem moldando a sua identidade, seja da traição que partiu o seu coração, seja de qualquer outro sentimento que tem machucado você, o Espírito Santo está intercedendo com precisão, que vai além das suas palavras. Que vai além das suas palavras. Martinho Lutero, ele dizia que o Espírito Santo é o melhor advogado dos aflitos. O Espírito Santo é o melhor advogado dos aflitos. Querido irmão, irmã, seu trauma, sua luta essa que os homens não conhecem, luta esta que não é verbalizada, não é mais forte do que a ação do Espírito Santo. A sua ansiedade que você acha que tem que carregar ela não será mais forte, não é mais forte do que aquele que criou todas as coisas e pode nos livrar dela. A sua vergonha, a sua raiva represada, a sua tristeza crônica, ela não pode ser maior do que aquele que criou todas as coisas. Mas pelo contrário, meus irmãos, ele apresenta em uma oração perfeita que chega ao trono da graça, e Deus pode curar tanto o físico quanto o emocional. Eu sei que muitos de nós almejamos por uma cura física no corpo. Eu sei que muitos de nós podem desejar ter a cura física, mas Deus não faz nada pela metade.
De que adianta, meus irmãos, ver o nosso corpo saudável com uma alma apodrecida, com uma vida que caminha longe do Senhor, que não tem força para orar, que não consegue perdoar. Mas isso aqui, meus irmãos, nesse texto também somos lembrados que estamos diante do médico das almas. Salmo 147, o versículo de número 3, vou pedir para a Aninha colocar para nós. Esse texto revela algo tão precioso. Ele diz assim: o Senhor, o que ele faz? Ele sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Meus irmãos, o Senhor cura as memórias feridas. O Senhor restaura os afetos distorcidos. O Senhor liberta os corações aprisionados. Deus sonda o coração. Deus conhece cada camada do nosso ser. Veja o versículo de número 27. Ele diz: e aquele que sonda os corações. Que verdade consoladora. Veja, aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. O verbo sondar aqui, meus irmãos, é o mesmo que é usado no Salmo 139, o texto que lemos na liturgia, o verso 23. Sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, Deus ele não tem acesso apenas à superfície da sua vida. Deus não te conhece pela aparência externa, apenas pela aparência externa. Não, Ele conhece cada camada mais profunda do nosso ser, inclusive aquelas que você mesmo não conhece, aqueles sentimentos que você mesmo não sabe lidar. Deus sabe. Aquelas moldadas por experiências que a sua memória fez questão de enterrar. Nenhum detalhe do sofrimento do crente escapa aos olhos de Deus. Ele conhece nossa fraqueza, não como um observador distante, mas como aquele que tomou nossa natureza, aquele que carregou nossas dores. Portanto, meus irmãos, que nos acheguemos ao médico dos médicos, o médico da nossa alma, pedindo para o Senhor nos tratar. Certa vez eu ouvi uma história de um cirurgião especialista na cirurgia cardíaca, e ele disse que o coração humano tem camadas. E ele disse o seguinte: eu chego até onde o meu bisturi alcança, mas há camadas que estão além de qualquer instrumento humano. E veja, com essa frase ele está dizendo algo muito verdadeiro. E por que não dizer espiritualmente grande verdade? O Espírito Santo opera nas camadas do coração que a psicologia não pode chegar. Horas e horas no divã não pode curar. Que os coachings modernos não podem tratar. Que os conselheiros nas melhores conversas não podem resolver. Mas Deus pode, o médico dos médicos, o médico da alma, Ele conhece o coração melhor do que nós mesmos conhecemos o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, mas o Senhor sabe. Às vezes o nosso coração está dizendo: está tudo bem, leva a tua vida desse jeito, viva desse jeito, afinal de contas, todo mundo sofre com isso. Para que confessar o pecado? Para que deixar a vergonha de lado? Para que perdoar? Para que isso? Para que aquilo? E esses sentimentos vêm massacrando o nosso ser, nos distanciando de Deus e da nossa casa, dos nossos irmãos. Mas a cura que Deus oferece não é uma cura superficial. Ele, o Senhor, não quer apenas que você funcione melhor. Não, Ele quer restaurar cada camada, as câmaras mais profundas do seu coração. E o Espírito Santo é o agente soberano dessa transformação. Então perceba, meu irmão, minha irmã, o Senhor conhece as dores, os traumas que podemos carregar ao longo da nossa vida. O Senhor conhece. O Senhor intercede. Ele age. Ele não é um espectador. Mas, por fim, o Senhor nos liberta para uma nova vida. O Senhor nos liberta para uma nova vida. Veja o verso de número 27, ele continua, e vou ler todo o texto, diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. E aí veja o final do verso: porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Que segurança! Que coisa maravilhosa, meus irmãos!
O Pai, Ele não apenas ouve os gemidos do Espírito, Ele os aprova plenamente, porque estão alinhados com a vontade dEle, que é boa, agradável, que é perfeita. E qual é essa vontade, meus irmãos? A vontade do Senhor é que sejamos livres para viver uma vida familiar e uma vida santa, reta diante do Senhor. Livres do ciclo de trauma que se repete de uma geração para outra. Livres para amar a esposa como Cristo amou a igreja. Livre para criar filhos sem transferir nossas feridas e experiências do passado. Livres para perdoar, livres para abraçar, livres para conversar, livres para orar e rir novamente dentro de casa. Livre para caminhar, meus irmãos. E veja que a cura que o Senhor oferece não é para que você se sinta melhor. Não é uma cura emocional. Não é uma cura que os especialistas estão aí para oferecer. Não. Ele quer transformar você num todo, para ser mais e mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. John Piper, comentando sobre esse texto, ele diz que o objetivo final da intercessão do Espírito não é apenas nos consolar, mas nos conformar à imagem de Cristo. E isso inclui relacionamentos transformados. O Espírito não quer aliviar a sua dor emocional. Ele quer transformar você em santidade relacional. Ele quer curar o seu casamento. Ele quer restaurar a sua paternidade ou maternidade. Ele quer trazer paz para dentro da tua casa. Sabe por quê? Muitos de nós queremos, e mais uma vez eu tenho que dizer isso, eu não sou contra encontro de casais, pelo contrário, eu amo os encontros de casais, mas de nada adianta, meus irmãos, eu ir para um encontro de casal se eu não estou disposto a ser transformado por Deus, como um marido melhor, como uma esposa melhor. De nada adianta ouvir grandes pregadores e aquilo ficar apenas na superfície, não ser tratado na raiz do problema. Não, meus irmãos, a intercessão do Espírito não é um fim em si mesma, ela tem um alvo. Intercede pelos santos de acordo com a vontade do Pai, de acordo com a vontade de Deus. É isso que o texto diz. E a vontade de Deus, no contexto de Romanos capítulo 8, é a nossa glorificação. É por isso que no verso 28 o texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A nossa conformação é a imagem de Cristo. Assim, o Espírito intercede junto ao Pai quando o crente não sabe ao certo qual é a vontade do Pai, qual é a vontade de Deus. E é bem provável, meus irmãos, que esses versos 26 e 27, Paulo tenha isso em mente, ou seja, não é um discurso estático. Paulo não está aqui como um psicólogo, como um psiquiatra, como um terapeuta, não. Paulo, inspirado por Deus, ele tem acesso ao trono de Deus por meio da direção do Espírito Santo, e ele está aqui, meus irmãos, com esse texto, dizendo a mim e a você que o Senhor quer nos transformar, não só na aparência de crentes, bonitos por fora, mas por dentro, estragados, feios. Você lembra aquele ditado, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Não adianta um sorriso no rosto se a alma está carregada de sentimentos tão terríveis, que precisa ser tratado. Martin Lloyd Jones, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: o Espírito não intercede apenas para nos confortar no presente, mas para nos conduzir ao propósito eterno de Deus. A cura que ele promove é sempre em direção à santidade, à liberdade e à glória futura. Meus irmãos, isso tem implicações diretas para a nossa vida familiar. Pessoas emocionalmente feridas reproduzem feridas. Pais que não foram amados têm dificuldades de amar. Cônjuges que carregam traumas de abandono sabotam relacionamentos por medo. Cura emocional que o Espírito opera quebra um ciclo que, aos nossos olhos, são impossíveis de ser quebrados.
A Bíblia ela nunca separa o homem em compartimentos. A Bíblia nunca deixa o homem separado. Não, nós somos feitos uma unidade, apesar de haver textos que falam do corpo e da alma ou do espírito. Nós precisamos lembrar que o Senhor transforma o homem no todo. Quando Davi ele clamou pela cura, lá no Salmo 31, verso 9, ele disse: tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou angustiado. O meu olho se consome de tristeza, assim como a minha alma e o meu corpo. Corpo e alma sofrendo juntos, sendo curados juntos. E eu quero, meus irmãos, caminhando para o fim, dizer para você, não adianta você tratar o externo, se você não tem tratado a sua alma. Veja, certa vez um arborista, ele disse: uma árvore com raízes doentes vai produzir frutos podres, por mais que você cuide das folhas. E eu pego isso, meus irmãos, pensando, finalizando esse mês da família, muitas famílias tentam consertar os frutos, os comportamentos problemáticos, os conflitos, os padrões repetitivos, sem tratar do quê? Das raízes. As feridas que nunca foram levadas aos pés do Senhor. E quando Deus cura, uma vez levadas ao Senhor, os frutos mudam. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, a santidade que Deus deseja para a nossa família não é santidade de fachada. O que Deus quer para a sua família não é algo da fachada, não são sorrisos na igreja e uma guerra em casa. Não. A santidade que brota de dentro para fora, as almas restauradas que aprendem que aqui nós aprendemos, nós lutamos, batalhamos pela fé genuína e que ela deve ser vivida em casa, no lar. Joe Owen, ele escreveu certa vez sobre esse texto, príncipe da teologia puritana, e ele disse assim: o Espírito não apenas perdoa os pecados como atos, ele ataca as raízes do pecado na natureza dos homens ou do homem. Seus medos, suas desordens afetivas, suas tendências corrompidas, essa é a mortificação que o Espírito opera, e por ela vem a liberdade. Eu concluo, meus irmãos, nós estamos finalizando o mês da família, mas que não fiquemos presos a um mês, sabendo que a nossa família, ela deve ser tratada o tempo todo. Veja, 3 verdades devem ficar claras para nós aqui nessa noite. Primeiro, o Espírito Santo conhece a nossa dor, inclusive aquela que você não sabe nomear. Aquele sentimento que você não sabe o que fazer. Você não está sozinho na sua fraqueza. Lembre-se disso. E nenhum profissional dessa terra irá sanar aquilo que só Deus pode operar. Eu não estou dizendo que os profissionais da área psíquica são ruins e que você tem que viver num gueto espiritual, não, mas cuidado. Cuidado, para não trocar o Senhor que pode restaurar a alma por cuidados paliativos que só vão amaciar o ego, mas não vão transformar o homem. Segunda lição que a gente aprende nesse texto, meus irmãos, é que o Espírito Santo intercede pelas nossas feridas com uma profundidade que transcende toda a linguagem humana. Ele está trabalhando nas camadas mais profundas da nossa alma. Quando Deus nos salvou, Ele não nos salvou de um modo desinteressado, de um modo a olhar e falar assim, vou salvar na baciada aqui. Ele nos salvou por completo. Ele quer você por completo. É por isso que a Bíblia trabalha muito essa questão do coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Não me dê a sua aparência. Me dê o seu coração. E por fim, meus irmãos, a cura que o Espírito promove, ela tem um propósito glorioso, que é o propósito de libertar você para viver em conformidade com a vontade de Deus, em santidade, em amor e especialmente dentro da tua casa. Dentro da tua casa. Eu sei que a gente tem que estudar a palavra, participar dos estudos bíblicos, mas não se esqueça da sua casa. Talvez você cresceu numa família marcada por violência.
Talvez você cresceu de uma família marcada pelo abandono, pelo alcoolismo, pela rejeição. Talvez você carregue palavras pesadas de pais ou irmãos. E talvez você nunca contou nada disso para ninguém. Mas saiba que Deus sabe. E Ele intercede. E Ele já tem feito isso na nossa vida. Tem transformado. Mas essa cura, ela exige cooperação. Exige que você traga à luz o que foi escondido nas trevas. Que você procure ajuda. Ajuda pastoral, ajuda espiritual, quando necessário de um profissional, mas que em todas elas você confie que Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, pode ressuscitar também o que morreu em você por causa dessa dor. Que Deus nos fortaleça, meus irmãos. Talvez você já ouviu falar de uma mulher chamada Corrie ten Boom. Ela é uma sobrevivente dos campos de concentração nazista. E ela costumava usar um tapete ao contrário, ao avesso. E ela mostrava aquele tapete cheio de nós, linhas soltas, sem forma aparente, sem beleza. Depois ela virava o tapete. E aquele tapete mostrava um desenho lindo do outro lado. Então, Corrie, ela dizia o seguinte: esta é a nossa vida vista de baixo, mas Deus está vendo do lado certo. E o que parece caos para nós, nas mãos dele, nas mãos de Deus, está se tornando uma obra de arte. Talvez o caos que você tem visto na sua casa, não pense que é o fim da sua casa, porque talvez Deus possa transformar, se assim você confiar e entregar-se na mão dele, em uma grande obra de arte. E é isso que nós precisamos, voltar a confiar nesse Deus que transforma e restaura a família. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Nós vamos entoar o hino de número 299, Fortalece a sua igreja, e que esse seja o nosso desejo, ser fortalecido pelo Senhor. 299. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Coloque sua vida diante do Senhor. Eu sei que muitas vezes nós queremos dizer que está tudo bem, mas o Senhor conhece, o Senhor sonda os nossos corações. E que você possa hoje crer que Deus pode transformar a sua casa, Deus pode transformar a sua vida, Deus pode transformar as feridas que muitas vezes aos nossos olhos são feridas que não têm conserto, mas Deus pode transformar. Pai Santo, sonda os nossos corações, ó Deus, toma cada ferida, cada memória dolorosa, cada medo que nos paralisa.
que o Senhor, através do teu Santo Espírito, interceda, como a tua palavra diz, com gemidos que nós não sabemos expressar. Que o Senhor nos cure, não apenas para o nosso alívio, mas para a tua glória, Senhor. Para que as nossas famílias sejam, Deus, testemunhas vivas do poder restaurador do Evangelho. Ó Deus, visita-nos com teu poder, com a tua graça. E assim oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Recebeis a bênção do Senhor, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre todos vós, meus amados irmãos, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém e amém, Jesus. Amém. 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 Podeis sentar, meus amados irmãos. Obrigado.